Alerta Verde, porque há mais vida do que a espuma dos dias. O temporal que assolou o continente português e o histórico de aluviões na Madeira leva-nos à reflexão da situação regional. E se acontecesse outra vez na Madeira, desta vez com a dimensão de Leiria? O que está diferente de fevereiro de 2010? Houve correção de ribeiras, por exemplo, mas a pressão da construção e impermeabilização dos solos é cada vez maior. Estamos com o risco acrescido? Este é o Alerta Verde na TSF Madeira e podcast do Diário de Notícias. Eu sou o Leonel de Freitas e vou conversar com o engenheiro geólogo João Batista, que é especialista nesta matéria. Alerta Verde, porque há mais vida do que a espuma dos dias. João Batista, relacionando com o temporal que assolou o centro do país, a Madeira está preparada para fenómenos meteorológicos extremos e localizados? Estamos a falar em dois cenários completamente diferentes. Mas numa primeira análise podemos dizer que a Ilha da Madeira é muito sensível a células convectivas de precipitação intensa, como ocorreu de 28 para 29 de outubro de 1993, no 20 de fevereiro de 2010 e também no passado dia 6 de junho de 2023. E porquê? Essa questão é bastante pertinente, mas no caso particular da Ilha da Madeira, nós temos aqui a combinação de vários fenómenos. Para além da precipitação intensa, temos declives muito acentuados, bacias hidrográficas Uhum. de áreas muito pequenas e temos tido uma elevada impermeabilização do solo e do subsolo em zonas urbanas, nomeadamente na cidade do Funchal. E isto cria um cenário muito diferente. Portanto, a precipitação pode ser comparada, mas O efeito. o efeito e a forma de relevo, nós numa ilha onde temos 90% do nosso território acima dos 500 metros de altitude, comparar com uma região de topografia plana e muito suave, Uhum. caso de Leiria, Monte Mor Velho ou mesmo Coimbra, eh, Uhum. aqui os segundos, em caso de precipitação intensa, todos eles contam, não é? Enquanto no continente há um alagamento lento, e, digamos, e, e, e aqui, que, po- e aqui que, na e que região. pode ser controlado a distância de horas ou de dias, que foi o que aconteceu, precisamente. Vimos pela proteção civil a nível nacional e mesmo pelas proteções civis camarárias, tanto de Coimbra como de Montemor Velho, como também de Leiria, que houve, Uhum. portanto, uma previsão feita com o espaço de horas ou de dias. Aqui na Madeira a previsão tem que ser feita praticamente aos Digamos minutos. que em minutos o Funchal ou as vilas nas zonas costeiras, que estão todas, quase todas, na Foz de Ribeiras, ficam rapidamente assoladas. Exatamente. Mas permita-me, uma vez que na próxima sexta-feira passaram 16 anos após o 20 de fevereiro de 2010, o que é que mudou? O que é que podemos dizer que mudou nestes 16 anos? Em termos técnicos e em termos de engenharia. O risco natural não desapareceu. Nós temos que viver sempre com o risco. A impermeabilização continua a crescer. E de que maneira? Com as Uhum. construções feitas em leitos de ribeira, junto ao litoral, ou, portanto, nas baixas das grandes vilas ou cidades, tanto a sul, na costa sul, como na costa norte. A exposição humana e patrimonial é maior, no meu entender. E perante eventos meteorológicos extremos, que estão-se a tornar mais intensos e regulares e localizados. Portanto, isto acarreta uma série de preocupações, principalmente num território montanhoso e densamente urbanizado. O risco nunca podemos considerar que é um risco zero ou que não existe risco. A grande diferença que eu vejo que também tem acontecido um pouco na Madeira. Basta chover um pouco ou basta estar fenómenos de calor, ondas de calor, que domina as conversas de café, Uhum. domina as conversas nos locais de trabalho, as conversas
à mesa É a com as memória do famílias. tempo, a memória do tempo. É, exatamente. E as Hum. pessoas estão muito mais atentas, mais sensíveis, e eu vejo que O 20 de fevereiro está latente. é exatamente, Hum. latente e que acaba por ter tido um efeito traumatizante nas pessoas. Criam aqui um efeito do tipo traumático. E porquê? Agora nós temos tido com todos o IPMA, Instituto Português do Mar e Esfera, a Delegação Regional da Madeira, com a construção dos radares meteorológicos, portanto no Pico do Arieiro e no Pico do Espião do Porto Santo, veio trazer uma melhor previsibilidade dos fenómenos meteorológicos. Isto é, temos agora uma maior capacidade de antecipar, limitar a exposição e respeitar também o planeamento e o ordenamento do território. Há, entretanto, diversos sites de meteorologia que vão avançando. Hoje na internet é fácil de termos Sim, acesso. o E há Windguru, vários modelos que vão antecipando até o próprio ITMA, digamos. exatamente. Mas não podemos dizer que estamos sem risco. Isso não estamos. Aumentámos o risco Eh, eu acho que sim. Em determinados, portanto, conselhos aumentamos o risco. Porque não podemos esquecer de uma coisa. devido ao volume de construção. Isto só é um conjunto de fatores de caráter multidisciplinar. Já falei na impermeabilização do solo e do subsolo, portanto, e temos aqui algo que não podemos nos esquecer, que foi entre 2010 e 2024, nós tivemos 9 grandes incêndios na Ilha da Madeira, que afetaram praticamente todos os concelhos da Ilha da Madeira. E que entre a área ardida e reardida, estima-se, portanto, uma área equivalente a 38.000 a 41.000 campos de futebol. E como é que se encontra? Qual é o Hum. estado da arte neste momento da área ardida nos 4 concelhos, Ribeira Brava, Ponta de Sol, Funchal Câmara de Lobos e Funchal? não, e Santana, Hum. dos incêndios que ocorreram em agosto de 2024? Sim. Portanto, ainda que foi criado comissões de inquérito, portanto, estava previsto um conjunto de investigadores se deslocar às áreas ardidas, de diferentes áreas. Essa avaliação até hoje nunca foi feita. Uhum. Qual o estado de vulnerabilidade que tem no nosso território? Perante a precipitação intensa, qual era o comportamento que ia ter, portanto, todas Que as tipo zonas de tipo entulhos é que pluviosidosas? poderíamos ter? Exatamente, Hum. exatamente. Porque a gente. A carga seria enorme pela montanha abaixo. Seria. Exatamente. É esse o risco. Quando o Lionel fez a introdução portanto, dos temas que íamos abordar aqui ao longo da nossa conversa, chamou a atenção para os fenómenos de aluvião. Não podemos esquecer que ao longo de 6 séculos da nossa história, nós tivemos 43 aluviões registados. E a probabilidade de nós termos outros fenómenos de aluvião vai acontecer no futuro. E poderá ser maior devido às alterações climáticas. E o efeito também dos incêndios, se não se fizer nada para minimizar todo o efeito do material pétreo que está desagregado ao longo dessas encostas, à espera da oportunidade para poder circular e aumentar os caudais, os volumes das grandes ribeiras. E depois pode provocar ou não fenómenos de efeito de fenómenos de barragem, e tudo isso potencia, portanto, grande Uhum. volume de materiais transportados e de destruição. O que é que se poderá fazer? É prevenir ao nível do planeamento urbanístico. Sim, fez-se muito, portanto, depois do aluvião, da grande catástrofe do aluvião do 20 de fevereiro de 2010, eh, houve melhorias significativas, portanto, na regularização, alargamento e contenção de alguns troços e margens, das principais ribeiras. Portanto, vejo aqui no Conselho do Funchal e em outros concelhos. Fez a construção de estruturas de retenção de carga sólida, que o Uhum. povo designa por diques, açudes ou pentes, que foram muito importantes, tal como as bacias de retenção de materiais nos cursos superiores das principais ribeiras, do Funchal, em Santa Luzia, João Gomes e São João. Há uma maior monitorização e previsão meteorológica e hidrológica, isso também temos visto, ou através do Laboratório Regional de Engenharia Civil, ou do Instituto Português do Mar da Atmosfera Delegação Regional da Madeira, a própria Proteção Civil, não só regional, mas também a nível camarário. Há um conjunto de alertas que vão sendo dados, e que a comunicação social e as redes sociais
tem tido um papel muito importante nessa divulgação e nessa prevenção às próprias populações. E como referi, os radares meteorológicos do Arieiro e do Pico do Espigão no Porto Santo também foram muito Em importantes. relação à correção das ribeiras, nós por vezes temos alguma preocupação na foz das ribeiras que foram corrigidas em caso de intensidade de chuva convectiva, de células convectivas, se coincidir com maré cheia. Há a ideia de que a água vem cada vez mais para cima, por exemplo, na zona do mercado. Cria alguma preocupação esta junção de fatores? Sim, cria. E também o facto das linhas de água terem sido contidas lateralmente por muros de betão. E o leito também. E o leito também, que aumenta, o atrito diminui significativamente. Antigamente tínhamos um leito natural e as paredes que resistiram dezenas de aluviões feitas pela equipa do brigadeiro engenheiro Reinaldo Dino em 1803, 1804, funcionava como zonas também de obstáculo e de atrito à passagem da carga sólida e também travava um pouco a energia O da próprio água. declive do leito da Ribeira. Portanto, E também temos mais essa do tinha os declive, degraus, exatamente, digamos dos assim, desníveis, os que foram, desníveis. muitos deles foram retirados. E Uhum. este setor inferior, de facto, da Ribeira de João Gomes e de Santa Luzia, são bastante preocupantes. São pistas de velocidade. Exatamente, onde aumenta largamente a velocidade da carga sólida. E isso constatamos bem essa realidade no dia 6 de junho de 2023. Que as ribeiras tiveram de facto uma boa resposta, mas se não fossem as máquinas que foram colocadas logo pela manhã nos principais cursos Uhum. de água, nos cursos inferiores da Ribeira de São João, ali junto ao Biarauzo, a Ribeira de Santa Luzia e mesmo a Ribeira de João Gomes, de certeza absoluta que ia haver galgamento. Eu acompanhei no dia anterior e nesse dia de manhã, todas as operações estavam a ser feitas, e no caso particular da Foz da Ribeira de São João, tive lá várias horas. De facto, as máquinas que foram lá colocadas, o conjunto de máquinas, foi crucial para que não houvesse o galgamento da Ribeira no curso E inferior. aconteceu mesmo na Ribeira, da Ribeira Brava. Mais recentemente, o mar invadiu bastante o Paulo do Mar, por exemplo. Cada vez mais o litoral tem que ser preservado. Sim, aqui é importante também chamar a atenção em 6 séculos de povoamento que os nossos antepassados aprenderam e esse legado que nos deixaram, que nem sempre é levado em atenção. É algo que tenho dedicado nos últimos anos, que é a geotoponímia, o significado verdadeiro dos nomes. Paul representa uma zona alagada. Na Madeira temos o Polo da Serra, que formam-se grandes lagos no planáltico do Polo da Serra, entre os 1400 e 1500 metros de altitude, e depois temos o Polo do Mar, portanto, que está relacionado com a zona de galgamento do próprio mar. É como no Porto Santo, nós temos a zona da Uhum. Lagoa no Porto Santo, tem a ver com zonas de retenção e de cheias, portanto, entre a Estrada Regional Exato. 30 e o Cordão do Nar. Uhum. Todas estas informações têm que ser levadas em atenção. E as próprias cartas de risco. Não falamos aqui, mas uma das coisas que o 20 de fevereiro veio trazer foi novos instrumentos de gestão e planeamento territorial. E temos já as cartas de risco. Sim, e que estão sempre a ser atualizadas e a ser reformuladas com as atualizações dos planos diretores municipais. Temos cartas de risco relacionadas com os movimentos de massa invertente, com galgamento costeiro, com zonas de inundações, com zonas de incêndio e com diferentes categorias de E risco. cumprimos as cartas de risco. O problema é esse, é que nem sempre as cartas de risco são levadas em conta e são cumpridas pelas próprias autarquias e governo regional. Digamos que a pressão urbanística, a pressão da construção é maior do que o interesse comum. Sim, é o facto do solo ser muito exíguo, o valor do preço do solo por metro quadrado e toda esta pressão imobiliária e turística
tem, de certa forma, revertido esses instrumentos de gestão territorial. Concretizando, por exemplo, o que aconteceu ainda recentemente na zona da Avenida Dom Manuel I, na Calheta. Uhum. Na carta de risco, essa zona tem uma mancha vermelha, que toda essa zona é de risco elevado. É um movimento de massas em vertente, à queda de blocos e mesmo o galgamento costeiro. No entanto, vejam o esforço financeiro que o governo regional e a própria autarquia têm feito no sentido de as infraestruturas que foram lá construídas e a parte da circulação de pessoas e bens poderem estar seguros. Por exemplo, em São Vicente fez-se um alargamento da marginal e de estacionamento. É um risco se fazer aquilo sobre o calhau? É porque tudo indica que também nesta zona o- a experiência tem mostrado ao longo de vários séculos galgamentos em toda essa zona do litoral. E depois, quando se constrói estruturas rígidas junto ao litoral, há um rearranjo depois da própria natureza. Nas zonas onde estão essas estruturas construídas, vai haver uma maior proteção costeira, mas vai haver outras que vão entrar de certeza absoluta em erosão e galgamento. Há uma deslocalização, ao fim e ao cabo, de toda a ação erosiva ali do mar, que é um mar que trabalha, tem Uhum. uma energia muito grande, não é? E que, portanto, vai potenciar galgamentos ou na zona onde foi construída ou em zonas contíguas. Isso não há sombra de dúvidas. A propósito das notícias do continente e da destruição dos diques do Mondego, vem-nos à memória, e da própria autoestrada A1, vem-nos à memória a construção dos viadutos aqui nas ribeiras do Funchal, que dão suporte, nomeadamente à via rápida. Hum, Há preocupações nesse aspecto devido à passagem das águas junto aos pilares e a constante escavação, digamos assim. Olha, sem qualquer tipo de alarmismos, para quem nos está a ouvir, nas obras de arte, neste caso de pontes e viadutos, onde estão muitas das nossas vias rápidas construídas, elas foram devidamente dimensionadas com estudos de hidráulica, isso não haja sombra de dúvidas. Mas não podemos, de facto, esquecer que a ação erosiva provocada pela permanente passagem da água e da carga sólida que é transportado pelas ribeiras e que, junto aos pilhares ou junto de zonas de aterro, eh, portanto, dessas infraestruturas, dessas obras de arte, que podem haver a necessidade de ser reforçados. Isto é uma constatação. Depois, os eventos extremos cada vez estão mais na ordem do dia. E é importante, de facto, a manutenção e uma inspeção periódica Ou seja, destas obras. há sempre risco, mas tem que haver a manutenção. Exatamente. E que eu tenha conhecimento, neste momento ainda não existem sinais públicos de risco estrutural nessas infraestruturas, mas a monitorização deve ser contínua, principalmente neste contexto de alterações climáticas. Estamos a chegar ao fim deste alerta verde. Fica a ideia de que não podemos fugir à orografia da nossa região, mas a ação humana não pode piorar a situação. Não, mas eu vejo, por exemplo, que em trabalhos que nós desenvolvemos entre 2000 e 2006, sob a impermeabilização da Baixa do Funchal, numa área de 10 quilómetros quadrados, entre a Cota 40 e a o curso inferior da Ribeira de João Gomes e da Ribeira de São João. eh, Portanto, nós quando apresentamos esse trabalho em 2006 no Congresso Nacional de Geotecnia, 91% dos pontos negros que a gente tinha diagnosticados ocorreram, infelizmente, no 20 de fevereiro. Depois do 20 de fevereiro, continua-se a impermeabilizar o solo e o subsolo com a construção de parques de estacionamento, de superfícies comerciais. O quase que nós não temos limite para a construção no Uhum. subsolo, só há limite para a construção acima da cota de soleira no espaço aéreo. Portanto, é preciso ter muita atenção. Por exemplo, a vulnerabilidade tem a Rua das Fontes, a vulnerabilidade tem a Rua da Alfândega, ou mesmo a Rua da Praia, que basta chover um pouco mais,
toda essa zona fica inundada. Portanto, estes dados, estas evidências, nós não podemos ignorá-las. Muito obrigado, João Batista. Foi o Alerta Verde. Obrigado. Alerta Verde, porque há mais vida do que a espuma dos dias.